nós vamos falar sobre a parábola da figueira. Amém? Diga comigo, parábola da figueira. Vamos lá comigo no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 6 e no versículo 7. O que nós vamos falar aqui agora, quem falou foi Jesus Cristo. Lucas, capítulo 13, no versículo 6 e no versículo 7. Jesus está falando de uma figueira estéril. Ele está contando uma parábola. Jesus contou duas parábolas sobre figueiras. Uma sobre a importância de dar frutos e outra como reconhecer quando o fim dos tempos está próximo. A figueira era uma árvore muito comum em Israel e servia como exemplo fácil de entender. Então, como Jesus sabia que eles iriam compreender, porque a figueira era uma árvore muito comum, ele usou a figueira como exemplo. Então, Jesus ele usa a figueira para ensinar várias lições. Além de contar duas parábolas sobre figueiras, Jesus também usou uma figueira viva para ensinar os discípulos. Amém? Então vamos lá. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto e não achou nenhum. Então o homem foi procurar fruto nela, na figueira, e não achou nada. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Então o que Jesus fez aqui nessa parábola? O homem, ele tinha uma figueira plantada na vinha, na terra dele. E aí ele foi procurar o fruto na figueira e não achou nada. E aí ele disse para o homem que cuidava da vinha, do pé de figueira: 3 anos eu venho aqui. 3 anos eu venho aqui procurar um fruto nessa figueira e não tem nada. Corta essa figueira. Por que você mantém ela plantada? Aí o homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quem é a figueira? Eu e você. Às vezes Deus, ele fica atrás da gente 1 ano, 2 anos, 3 anos, procurando fruto. Cadê o fruto do abençoado e da abençoada? Aí Jesus fala assim: olha, eu vou cortar você. E aí alguém fala: não, Senhor, dá mais 1 ano para ele, para ela. Eu vou adubar. O que é o adubar? Eu vou mostrar a palavra de Deus. Eu vou explicar o amor de Deus. Eu vou orar por ela. Eu vou clamar pela vida dela. E aí o Senhor fala assim: tá bom, eu te dou 1 ano para você resolver essa questão. Mas se eu chegar daqui 1 ano e não ver fruto, corta. Tem muitas pessoas, irmãos, que começam na igreja, que frequentam igrejas. Ainda ontem a gente estava falando na escola bíblica. O pastor Nelson não tem visão de uma igreja lotada, de milhares de pessoas aqui. Eu tenho visão de as pessoas que estiverem aqui mudarem a vida, terem uma vida de integridade, uma vida na presença de Deus. Porque quantidade de gente não significa figueira que dá fruto. Muitas figueiras. É melhor ter uma figueira dando fruto. Você já imaginou você ter um quintal com 1000 pés de figueira, só que só tem uma que dá fruto? O que você vai fazer com aquelas 999? Meu amigo, vai virar lenha para botar fogo. Então a gente tem que acordar para começar a ser figueira que dá fruto. Então, você começa a pensar: Senhor, será que eu sou uma figueira frutífera? Será que o Senhor está vendo frutos de mim? Você pode falar e você sabe se você é uma figueira que dá fruto
Você é uma figueira seca, estéril? Você sabe, você não é bobo, nem boba. A parábola com uma figueira que Jesus contou foi sobre um homem que foi inspecionar sua figueira. Ele procurou, mas não achou fruto nenhum. A figueira estava apenas sugando a vida do solo, sem produzir nada de bem, de bom. Você sabe aquela pessoa que suga você? Mas ela não produz nada. Ora por mim. Aí eu estou com um problema, ora por mim. Não, a gente ora. Mas tem gente que a vida inteira ela não muda de lugar. O que eu estou falando é gente de 20, 30 anos, 10 anos na igreja. E ela não dá fruto. Está no momento dela orar por outras pessoas. Mas ela quer oração para ela. Você tem que começar a entender que o pastor está aqui pregando. Estou te adubando. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Jesus. Aí vem a pastora Lu, aí vem o Rubinei, aí vem o pastor Álvaro, aí vem o pastor Lucas, aí vem o Tiago Rosa, aí vem outros irmãos, vai ministrando, vai falando e vai pregando. Sabe o que é isso? Adubo. Na minha vida também, na sua vida também, o pastor também precisa ser adubado de vez em quando. Vem uma palavra linda, o pastor Álvaro traz uma palavra maravilhosa, quarta-feira de manhã, ô glória! Ô glória! Porque a gente precisa. Porque a tua energia vai saindo. É tanta gente querendo, é tanta gente pedindo, é tanta gente tirando os frutos da sua figueira. Só que quanto mais tira fruto, mais nasce fruto. Só que quando nasce o fruto, dói, né, irmão? O fruto sai, fica pesado. E as pessoas não querem ter fruto. Porque ter fruto dá trabalho. E Jesus está olhando. Quando você chegar no céu, Jesus vai olhar para você, uma figueirona lá. Figueirinha linda, bombada, de academia. Lindo, hein? 250 no leg press. Aí Jesus vai querer apenas um figo. Você vai falar, olha, Senhor, eu tomei lá uns... Olha só, Jesus. Olha só, o fitness. Aí Jesus vai olhar para você e falar assim, você está bonito, hein? Está bonito. Mas eu quero um figo. Isso aí tudo não vai resolver nada no céu. Jesus vai falar, eu quero um figuinho aí. Ah, mas como assim, Senhor? Aí Jesus vai falar, vem comigo aqui na palavra. Vamos lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Aí você vai falar, eita Jesus, eu não sabia desse negócio não. Mas agora você está sabendo. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa dar fruto. Vamos lá agora no versículo 8 e no versículo 9 de Lucas 13. Respondendo o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Muitas pessoas estão orando por você. Estão falando, Senhor, dá mais um tempo para o meu filho. Dá mais um tempo para o meu esposo. Dá mais um tempo para minha esposa. Dá mais um tempo para fulano, para ciclano. Aí Jesus fala, tá bom, eu vou te dar mais um tempo. Presta atenção, existe um tempo determinado. Só que você não sabe qual que é o tempo determinado. Pode ser um ano. Pode ser 6 meses. Tem gente aí que Deus tem um pouco de mais de misericórdia. Às vezes é 5 anos, 10 anos. Mas se Jesus voltar antes, presta atenção. Imagina se Jesus voltar antes para aquela figueira. Quem é a figueira? Eu e você. Jesus voltou. Só que você não deu fruto. Jesus vai falar, olha, eu vou te cortar. Por que Jesus contou essa parábola? Para ficar bem claro para mim e para você que vai chegar o dia de acertar as contas. Só que você sabe o dia? Nem eu. Então tem gente que fala assim, eu tenho 20 anos de idade, 25 anos, 30 anos, 15 anos. Eu vou fazer o que na igreja? Eu tenho uma vida inteira para curtir.
Só que tem muitos jovens morrendo. Ali naquele momento, Jesus voltou para ele. A figueira acabou. A figueira não vai dar mais fruto. E você vai estar diante do Senhor. E o Senhor vai falar, olha, se você tem 15 anos de idade, você pode dar fruto. Se você tem 7 anos da idade da minha neta, você pode dar fruto. Se você tem 80, você pode dar fruto. Enquanto você está vivo, você pode dar fruto. A única questão é, você quer dar fruto? Jesus contou essa parábola para mostrar que vai chegar um dia em que Deus nos chamará para prestar contas. Antes de contar a parábola, aí nós vamos fazer o seguinte. Antes de contar a parábola da figueira improdutiva, Jesus tinha avisado que todos que não se arrependem perecerão. Nosso tempo de vida é limitado. Precisamos nos arrepender o quanto antes. Então vamos lá. Lucas 13, 4 e 5. No mesmo capítulo de Lucas. Presta atenção que é forte, igreja. Vou mandar um abraço aqui para a Thalita, o Kevin, o Marcelo, a Sônia Canonite. Aqui, olha o que Jesus falou, irmã. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Presta atenção, aconteceu um fato, isso na Bíblia não foi Jesus que comentou, se você procurar a Bíblia inteira não vai ter nada com relação a isso. Uma torre de Siloé caiu e morreram 18 pessoas. Aí Jesus pegou esse dado e falou para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Você acha, volta lá por favor, Mariana, no 4. Vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aí versículo 5. Eu lhes digo que não. O que significa isso? Acidentes acontecem, problemas acontecem e mortes vêm, sem você esperar. Não é porque os 18 morreram lá, que a torre caiu em cima deles, que eles tinham mais pecado do que os outros. Isso, irmãos, que Jesus falou, tem muita gente que não se atenta na palavra. Você nunca sabe o dia, nem a hora. E você e eu, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que entender que Deus nos dá livramento. Deus nos guarda. Deus abençoa nossas vidas. Mas, o que ele quis dizer? Aqueles 18 que morreram, tinham se arrependido? Estavam com o Senhor? Irmãos, não se iluda. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Não se iluda. Pode ser papai, mamãe, tio, titia, pode ser quem for. Ah, eu amo meu tio, eu amo minha tia. Não tem Jesus? Vai para o inferno. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Não sou eu que sou julgador. Eu não julgo ninguém, muito pelo contrário. Por isso é que tem homens e mulheres, às vezes, nos hospitais, que vão lá nas camas e falam do amor de Cristo. A pessoa entre a vida e a morte. E se ela aceita Jesus, ela vai para o céu. É simplesmente aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Se ela não aceitar, ela tem a morte eterna. Então eu não vou ficar aqui pregando teologia da Disneylândia, porque isso é mentira. O que Jesus ensina é que aqueles 18 foram desavisados. Eles morreram. Como alguém pode morrer de repente, mas se ele não tiver Jesus, irmãos, eu sinto muito.
Assim como o dono da figueira lhe deu 3 anos, e depois ainda mais um. Presta atenção, olha a misericórdia de Deus. Eu te dou 3 anos para você se arrepender. E te dou um de bônus ainda. E você está preocupado com o time. Você está preocupado com quantos pontos seu time tem, se vai cair para a segunda divisão. Mas você não lê a Bíblia. Aí, Deus olha para você e fala assim: poxa, eu não tenho nada contra você gostar do futebol, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que saber administrar as coisas. Saber a fofoca da televisão. Você sabe a fofoca da televisão de cor. Um dia eu estava no avião, um cara veio comigo, um ator. Ele olhou para mim e falou: você não me conhece? Eu falei: não, conheço Jesus. Você conhece Jesus? Ele olhou para mim, um cara famosão. Eu não quero saber de você, rapaz. Você acha que eu vou pedir autógrafo para você? O pastor Alu também passou por isso. Eu quero ter meu nome lá no céu. Quero meu nome no céu, filho. O resto para mim. Vamos lá, Mateus 3, 7 e 8. Deus é muito paciente, igreja. Tem muita gente que fala assim: Deus é amor. Ok, eu prefiro falar: Deus é paciente. Ele tem paciência. Só que a nota chega. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Quer entrar no céu? Aceite Jesus como teu único e legítimo Salvador. Se afasta da iniquidade, se afasta de falsos deuses. Não adianta você vir para a igreja e pedir horóscopo, e vir para a igreja e ir na macumba, vir para a igreja e ir no espiritismo. Irmãos, você tem que servir um Deus. Qual Deus você quer? Você escolhe um. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse é o Deus que eu conheço. Deus nos dá muitas oportunidades. Tem fruto que mostra arrependimento. Se nesta noite você precisar falar: Senhor, eu me arrependo, fale. Deus nos dá muitas oportunidades de nos arrepender. Ele nos ama e não fica feliz em castigar ninguém. Deus quer nos perdoar e salvar, mas primeiro precisamos nos arrepender. Tiago Rosa pregou aqui sobre Caim. Aí você fala assim: não, então ele matou, está na bênção. Não, ele se arrependeu. E Deus vai conhecer o teu coração. Você tem fruto de arrependimento? Aí ele pode te perdoar. Não sou eu, nem o Tiago Rosa e a pastora. Quem pode te perdoar é ele. Eu estou aqui só adubando, só lançando a palavra, só lançando. Eu não perdoo ninguém, irmãos. Eu perdoo, estou falando, não tenho poder de perdoar ninguém e de colocar ninguém no céu. Eu tenho o poder de ministrar a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus 24, 32 e 33. Está rendendo hoje está bom, viu? Olha só agora o que Jesus falou. Sofia. Olha o que Jesus falou. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Olha, você quer saber quando Jesus vai voltar? Começa a ver se as figueiras estão brotando. Enquanto as figueiras não brotarem, Jesus não volta. Ele mesmo falou. Quem são as figueiras? Eu e você. Aprendei, pois, da figueira e a sua parábola.
quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Qual é o verão? A volta de Jesus. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo mesmo as portas. Você está vendo guerra, Mateus 24. Você está vendo pai matando filho, filho matando pai. O pessoal na escola vai lá e mata uma menina da mesma idade. Você começa a ver acontecendo situações. Você está o quê? Está dormindo? Está preocupado com o time? Deus está falando, é para você evangelizar. É para você ter um tempo brotando a figueira em você. É para você começar a ter amor pelas pessoas. É para você começar a anunciar o evangelho. É para você, quando isso acontecer, está próximo à chegada do Senhor. Enquanto a gente tiver... Por que o pastor Nelson está lá no Paquistão com a igreja? Porque a figueira está lá brotando. Aqui pelo menos a figueira está brotando. Você quer ver uma igreja enriquecer? Começa a fazer missão. Você quer ver Deus começar a abençoar o povo? Começa a fazer missão. Começa a abençoar as figueirinhas lá. O verão está chegando. Antes de contar essa parábola, Jesus tinha revelado alguns sinais que iriam acontecer antes do fim dos tempos. Ele usou essa parábola para explicar que esses sinais servem de aviso, que o fim está próximo. Ninguém sabe quando Jesus voltará, mas assim como a figueira anuncia o verão, quando virmos esses sinais, saberemos que a sua vinda está próxima. Vamos lá em Lucas 21, 29 a 31, para a gente já encerrar. Nessa parábola, a figueira não tem nenhum simbolismo especial. Esse versículo conta a mesma parábola e acrescenta que todas as árvores fazem o mesmo. A parábola simplesmente significa que os sinais mostram quando o fim está próximo. Olha lá. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Presta atenção. Nós temos que pensar como reino. O que é o reino? São todas as pessoas que estão debaixo da graça de Deus. Nós temos que amar e nós temos que ser figueiras que dê fruto. O cristiano está trabalhando, está fazendo o trabalho dele, que é o ganha-pão dele. Mas ele está pensando, à noite eu vou conquistar uns figos. Tiago Rosa está lá trabalhando em Suzano, pertinho daqui, coisa de 2 minutos. Não, longe. Você não sabe qual foi o dia dele. Você não sabe as dificuldades que ele teve para estar aqui hoje. Mas ele veio captar uns figuinhos aqui nessa noite. Olha para o irmão do teu lado aí. Você sabe como é que foi o dia dele, dela? Tem figueira grandona, tem figueira pequenininha. Mas você nunca sabe qual é a figueira que dá fruto de verdade. Às vezes você vê aquele figueirão. Nossa, que figueirão. Mas você vai ver debaixo da árvore, não tem um fruto. Aí Jesus fala, seca.